Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Darby Masson Suficier e hoje nós daremos continuidade à disciplina de Fundamentos de Didática. Hoje nós veremos o módulo 2, a organização do trabalho docente, na unidade A Relação Pedagógica. O objetivo da presente aula é que vocês possam, ao final, compreender as interações presentes na relação professor-aluno, né? São interações que estão relacionadas não apenas com as questões técnicas da prática docente, né, relacionadas principalmente à didática, mas também com as questões afetivas, com o controle da disciplina da sala, e tudo isso nós veremos hoje na nossa aula. A relação professor e aluno na sala de aula, ela é composta por um conjunto de interações, e essas interações, elas compõem aí a a forma do professor lecionar, que tem objetivos específicos. Então é uma interação social, né, é uma interação social artificial, já que ela é criada para a aula, né, e essa interação social artificial, ela se dá de maneira intencional, ou seja, ela possui, objetivos específicos. Então, a interação professor-aluno, né, possui aí também os objetivos do processo de ensino, que são a transmissão e assimilação de conhecimentos, ou seja, a forma com que o professor transmite esses conhecimentos, que é o próprio ensino, e a forma com que os alunos assimilam esse conhecimento, que é a aprendizagem. Por isso nós falamos sempre em processo de ensino e aprendizagem. E claro, que o objetivo é que os alunos desenvolvam hábitos e habilidades. Hábitos são práticas constantes, né, ou seja, que sejam incorporadas e que o aluno possa carregar consigo ao longo de suas vidas. E as habilidades são as formas de aquisição do conhecimento que possam desenvolver novos conhecimentos e desenvolver práticas das mais corriqueiras até as mais complexas e refinadas. Na relação professor e aluno, dentro da sala de aula, nós temos alguns aspectos da interação ah, do trabalho docente, que estão relacionadas, primeiro, aos aspectos cognoscitivos, né, que dizem respeito aí às formas de comunicação dos conteúdos escolares e às tarefas escolares indicadas aos alunos, né. E nós temos também os aspectos socioemocionais, que dizem respeito às relações pessoais entre professor e aluno e às normas disciplinares indispensáveis ao trabalho docente. Vejam que os aspectos cognoscitivos da interação professor e aluno, eles estão relacionados, como diz Libânio, ao processo, né, ou movimento que transcorre no ato de ensinar e no ato de aprender, tendo em vista a transmissão e assimilação de conhecimento. A questão da transmissão do conhecimento, ela está relacionada diretamente à forma de recepção desse conhecimento, e essa recepção vai culminar com as formas de assimilação. Então vejam que o tom de voz do professor, a forma com que o professor escreve na lousa, a postura do professor, o tom de voz, tudo isso também está relacionado com essa forma de transmissão. E, claro, da assimilação, já que o aluno ele percebe o ambiente, ele percebe o professor e nesse sentido ele também percebe o conhecimento por meio de fatores não objetivos, né. Então, ali nós teremos também aspectos da subjetividade do professor e da subjetividade do aluno, como é o caso, por exemplo, do tom de voz, da maneira de se dirigir aos alunos, na forma de se receber as perguntas e de responder às perguntas, e na forma de controle da disciplina da sala de aula, né. E aí, ao ministrar aulas, o professor sempre tem, em vista tarefas cognoscitivas, né, colocadas aos alunos. Vejam que, dessas tarefas cognoscitivas, né, e aí então dessas tarefas, como esse processo, esse movimento que transcorre no ato de ensinar e no ato de aprender. Dentre essas tarefas, nós temos os objetivos da aula, os conteúdos, os problemas, os exercícios. Vejam que é imprescindível que o aluno ele tenha a clareza em relação, por exemplo, aos objetivos da aula e que ele saiba também com clareza os conteúdos. Isso porque vejam que a intencionalidade do ato de se ensinar um determinado conteúdo está relacionado com a sua recepção, e essa recepção, ela tem que ser objetiva também.
né. Então o aluno deve saber a intencionalidade do professor por meio dos objetivos das aulas e dos conteúdos, né, para que a aula ganhe sentido, né. E ganhar sentido nesse caso é que você vislumbra ali uma possibilidade de aquisição de novos conhecimentos. Dentro desses aspectos cognoscitivos da interação, o trabalho docente vai se caracterizar, então, com um constante vai e vem entre as tarefas cognoscitivas colocadas pelo professor e o nível de preparo dos alunos para resolverem essas tarefas. Vejam que, a partir do momento em que o professor inicia a sua aula, o aluno ele vai tendo ali um vai e vem nessa relação com o docente. Nesse vai e vem, é é bem nítido que o aluno ele vai tendo mudanças da percepção sobre os conteúdos, vai refletindo sobre a aula e vai refletindo sobre a própria interação, né. Então o que nós temos nesse caso, que o Libânio vai chamar de um vai e vem do trabalho docente, é justamente porque o processo de ensino e aprendizagem, ou seja, da transmissão de conhecimento e da assimilação de conhecimento pelos alunos, se dá numa dupla transformação ali entre aquilo que é pretendido pelo professor e aquilo que é recebido pelo aluno, né. E aí, o Libânio mesmo vai dizer: "Olha, o professor deve então apresentar os objetivos, os temas de estudo, as tarefas, de maneira clara e compreensível, né, ou seja, sem subterfúgios e sem, querer esconder, os objetivos da aula. Ou seja, a intencionalidade do professor deve estar clara para o aluno, né. Então, por exemplo: "Olha, nessa aula nós pretendemos ensinar a fração. Nessa aula nós iremos aprender a utilização, do verbo ser. Nessa aula nós aprenderemos a a usar, o teorema de Bhaskara, e por aí vai, né. Então, as aulas devem ser claras e objetivas. Essa clareza nesses objetivos é imprescindível para que o aluno, ele desenvolva, um olhar sobre o trabalho do professor e sobre o conhecimento que está sendo transmitido também de maneira clara. E aí, é claro que o trabalho docente nunca é unidirecional. Primeiro que o trabalho docente ele está ali, sendo realizado para um conjunto de alunos, e cada um desses alunos devolve para o professor, sejam as suas dúvidas, seja o seu comportamento em sala de aula, né, ou a sua indiferença em alguns casos. Então, esse trabalho do professor também está relacionado com a identificação das necessidades dos alunos, né. Então, por exemplo, alunos que tenham, que estejam tendo dificuldade com um determinado conteúdo, não necessariamente vão, demonstrar essa dificuldade por meio da voz, né, ou seja, por meio da expressão de uma pergunta. Então, aquele aluno que está, por exemplo, que é bem comportado, que está quieto, que aparentemente está prestando atenção na aula, eh talvez esse comportamento seja resultado justamente de uma não compreensão, do conteúdo, né. Então o professor também deve ficar atento a esses sinais exteriores, né, que são dados pelos alunos e que são perceptíveis ali de maneira sutil, né, já que há uma multiplicidade de pessoas e há uma multiplicidade de comportamentos dentro da sala de aula, né. E aí, claro, as respostas dos alunos, as opiniões, as reações à atuação do professor, né, das dificuldades na assimilação do conhecimento, também precisam ser consideradas, já que, por exemplo, no caso de uma avaliação diagnóstica, o professor consegue aprender ali a um conjunto de dificuldades que os alunos de uma determinada turma possuem. Por outro lado, na aula, no cotidiano de uma aula, nós teremos que parte das dúvidas dos alunos não serão compartilhadas com os professores, né. Então, por exemplo, há professores que ficam mais atentos às anotações dos alunos, há professores que ficam mais atentos à expressão, na face dos alunos. Tudo isso são formas, são estratégias para que você consiga perceber as lacunas aí que estão ocorrendo nesse processo de ensino e aprendizagem. Uma boa forma aí de interação, segundo o Libânio, se caracteriza pelo manejo dos recursos da linguagem, né. Então, eu tenho aí variação no tom de voz, né, a simplicidade na forma de se falar de temas complexos,
Aqui são 2 temas, são 2 pontos extremamente relevantes, né. Variar o tom de voz, no caso, é para que não seja uma aula monotonal, ou seja, com o mesmo tom de voz. No caso das aulas presenciais, o que nós temos é que uma aula monotonal tende a dispersar o interesse do aluno, né. E a mesma coisa com o vocabulário utilizado pelo professor. Se é um vocabulário muito mais complexo do que aquela etapa do ensino, normalmente pede, né, aquele ano escolar, aquela disciplina, isso também pode gerar, um desinteresse, né. Então, nós temos que são 2 aspectos relevantes para o professor ficar atento. E aí seguindo lá o Libânio diz: "Conhecer bem o nível de conhecimento dos alunos, que pode ser realizado, como eu já disse, por meio de uma avaliação diagnóstica, né, ter um bom plano de aula e objetivos claros", né. Então, objetivos claros, no caso, é que sejam, explicitados aos alunos, né. Ou seja, o que que eu vou explicitar? Eu vou explicitar a intencionalidade daquela aula, né, e aí a intencionalidade, claro, do próprio trabalho docente. E explicar aos alunos o que se espera deles em relação à assimilação da matéria, né. Vejam que, por exemplo, nessa aula, lá no início, eu apresentei para vocês o objetivo. Olha, o que que é esperado dessa aula, né. Essa é uma boa forma de vocês terem aí em mente uma forma de você transmitir os conhecimentos para os alunos de maneira clara e objetiva, né. E aí nós temos, além desses aspectos, nós temos também os aspectos socioemocionais, né. Então aí, a que se refere? Se referem-se aí aos vínculos afetivos, né, e também às normas e exigências objetivas que regem a conduta dos alunos na aula, ou seja, a própria disciplina. É é importante que se tenha em mente que quando se fala em vínculos afetivos, nós não estamos falando de afetividade por um aluno e nem de amor pelas crianças, né. O que que nós estamos falando aí conforme, o que é apontado por Libânio, passa longe também de uma relação maternal ou paternal, né. Aquela história que antigamente se chamavam as professoras de tia, os professores de tio, né, isso deve ser evitado, ou seja, já que os vínculos não são vínculos, familiares, são vínculos professor e alunos, né. Então, nesse sentido, o vínculo afetivo se dá, claro, por uma boa relação, né, pelo acolhimento das dúvidas, pela segurança dada aos alunos para que esses possam compartilhar ali as suas dificuldades de aprendizagem, as suas dúvidas em relação a um determinado tema, um determinado conteúdo, né. E aí, o Libânio mesmo vai apontar que é uma necessidade de se aprender a combinar severidade e respeito, né. Então, severidade e respeito são relacionados, claro, à autoridade e autonomia, tanto do professor, né, e aí, claro, a autonomia também do próprio aluno. Quando nós falamos em severidade, nós não estamos falando em excesso de rigor, nós estamos falando num trabalho metódico, né, que o professor possa dar continuidade em relação principalmente às exigências, relacionadas ao aprendizado dos alunos, né. E aí o Libânio, autonomia e autoridade são 2 polos, né, do processo pedagógico. Vejam, eu vou ler aqui uma citação do Libânio, na qual ele esclarece para nós, né, essa relação entre autoridade e autonomia. Diz lá o Libânio: "A autoridade do professor e a autonomia dos alunos são realidades aparentemente contraditórias, mas de fato, complementares. O professor representa a sociedade, exercendo um papel de mediação entre o indivíduo e a sociedade. O aluno traz consigo a sua individualidade e liberdade." Aqui, nós podemos fazer, uma menção àquilo que está posto lá pelo Emil Durkheim na obra Educação e Sociologia, quando ele apontava no início do século XX que o professor em sala de aula, ele é o representante do mundo adulto, ou seja, da sociedade para além, do ambiente doméstico e da família, para a criança, né. Então, nesse caso, é claro que nós iremos sempre pensar que, para o desenvolvimento da autonomia do aluno, o aluno deve
né, deve ser respeitada a individualidade do aluno e a liberdade do aluno, mas ao mesmo tempo é necessário que o aluno tenha uma noção clara de que a autoridade do professor, ela tem também uma intencionalidade, ela tem um sentido, ou seja, o professor está ali naquela posição de destaque, né, como portador de um conjunto de conhecimentos, né, e como um conjunto de e como portador desse conjunto de conhecimentos, ele tem a possibilidade de ensiná-lo, né. Então é nesse sentido que autoridade, e autonomia, elas são polos de um mesmo processo pedagógico. Um outro aspecto aí é que a liberdade individual ela é condicionada pelas exigências grupais e pela situação pedagógica, o que implica sempre em responsabilidade. A forma de nós atribuirmos responsabilidade ao aluno ou de desenvolver essa responsabilidade nele está relacionado, claro, com a clareza do que nós esperamos, né, de um aluno. Um dos aspectos apontados já desde os anos 70 pela sociologia da educação, por exemplo, é que a escola muitas vezes cobra, dos alunos aspectos que não são claros e objetivos, né. Por exemplo, um determinado comportamento, uma determinada postura, um determinado vocabulário e linguagem, né. Então, nesse caso, para que nós transmitamos a confiança e para que consigamos aí, desenvolver mais a autonomia do aluno com base na sua liberdade individual, é justamente a clareza, né. Essa clareza, então, vai estar relacionada com a possibilidade de que o aluno não se sinta como sendo, julgado principalmente por aspectos das quais ele desconhece, né. Então, nesse caso, a clareza é fundamental. E aí, claro, a relação professor e aluno nunca é livre de conflitos, né. Então nós temos, por exemplo, diferenças, uma diferença etária bem significativa, nós temos uma diferença que também é etária e é geracional, né, ou seja, as crianças são muito mais novas que os professores, e é claro que os seus interesses já são diferentes dos interesses daquela criança que nós fomos, né, no passado. Então, os conflitos eles são inevitáveis. Agora, é claro que nós pensaremos sempre que, eh, a maior parte dos conflitos são sim evitáveis, né. Nem todos, né. Que fique bem, claro isso para vocês, né. E aí diz o Libânio, porque uma saída seria nós pensarmos em um professor mais rígido, mais rigoroso, né, que cobrasse mais dos alunos e exigisse mais dos seus comportamentos, né, tal qual naqueles colégios, de pedagogia tradicional que nós tínhamos lá no século XX, né. Então a própria forma de transmissão do conhecimento, ela se modificou nesse período. Então o Libânio nos faz aí um alerta, né, olha, o professor autoritário não exerce autoridade a serviço da autonomia e independência dos alunos. Qual que é o sentido disso? Olha, um professor autoritário, ele é apenas autoritário, né, ele não ganha nem a respeitabilidade do aluno e nem transmite para o aluno a possibilidade dele desenvolver responsabilidade e autonomia, já que o aluno pode, por exemplo, ficar temeroso em fazer uma pergunta, pode ficar temeroso em reagir a um determinado conteúdo, né, e mesmo a se tornar um aluno passivo, por meio ali de um certo temor, né, seja um temor infundado ou que tenha algum sentido. Então, o professor autoritário nesse caso, ele não tende a ter bons resultados, já que o que você vai ter é apenas ali um falso bom comportamento, desses, estudantes, né, desses alunos. E aí a gente entra num outro aspecto que é a questão da autoridade profissional e da autoridade moral e técnica do professor, né. E aí o Libânio diz, é uma citação direta para vocês: "Uma das dificuldades mais comuns enfrentadas pelo professor é o que se costuma chamar de controle da disciplina", né. E aí, dizendo assim, diz o Libânio, dá a impressão de que existe uma chave milagrosa que o professor manipula para manter a disciplina. E não é assim, né. Então, nós veremos agora aspectos relacionados com essa autoridade,
profissional, moral e técnica do professor, que vão muito além desse autoritarismo ou desse comportamento, com excessivo rigor, né. O primeiro aspecto aqui são definições, claras para vocês. O que que é disciplina? A disciplina de classe vincula-se ao estilo da prática do professor, né. Então nós veremos que a disciplina, ou seja, o comportamento esperado e a forma como que o professor ele organiza a sala de aula, né, está vinculado, né, ao estilo do professor, ao estilo da prática docente desse professor. Por exemplo, há professores que não têm problema com, turmas mais agitadas, há professores que, preferem turmas que tenham um silêncio, mais contínuo durante a transmissão do conteúdo, né. Há professores que trabalham melhor com perguntas constantes ou aqueles que preferem, por exemplo, perguntas mais ao final, né, da transmissão do conteúdo, né, são estilos da prática, do professor. A autoridade profissional se manifesta, já por sua vez, no domínio da matéria que ensina, né, e dos métodos e procedimentos de ensino. Então ali, o professor ele também é visto como aquele que domina um certo conhecimento e aquele que sabe ensinar. E aí vem o próprio sentido da palavra didática, né, a arte de ensinar, o saber fazer do professor. Nesse sentido, quando nós falamos no senso comum aquela expressão: "Fulano não tem didática, fulano tem didática", grosso modo, o que as pessoas visualizam quando expressam dessa forma, é que, olha, eu estou visualizando ali que o professor ele sabe, né, ou seja, ele sabe o quê? Ele sabe o conteúdo que ele está ensinando, e também que ele sabe como ensinar, né, que são 2 coisas diferentes, mas que ali, na autoridade profissional do professor, vai se manifestar conjuntamente. E claro, manifesta-se também na maneira de lidar com as diferenças individuais, na capacidade de controlar e avaliar o trabalho dos alunos, né. Então nós temos um conjunto de práticas dos professores que vão ser nitidamente observadas por esses alunos. E aí, aqui, 2 definições, para vocês de autoridade moral e autoridade técnica. A autoridade moral, segundo o Libânio, é o conjunto das qualidades de personalidade do professor, sua dedicação profissional, sensibilidade, senso de justiça, traços de caráter. Então vejam que, eh, grande parte desses aspectos apontados pelo Libânio são de cunho subjetivo, né. Por exemplo, como o aluno ele percebe o senso de justiça, do professor, olha, ele vai perceber de maneira, muito subjetiva e muito sutil, em relação, por exemplo, às formas de tratamento igualitário, a quando ele vai dar nota, que ele tem clareza nos critérios da avaliação dele, né. Isso tudo é percebido, mas é claro que não é percebido de maneira tão clara e objetiva, né. E aí entra, por exemplo, a questão da sensibilidade. O professor, por exemplo, ele pode ter um comportamento mais distanciado dos alunos, e aí, isso pode dificultar a própria aquisição do conhecimento, já que o aluno tende a associar o conteúdo, aquela matéria ensinada, com os traços de caráter do professor, né. Então, por exemplo, nós vislumbramos aí que um professor que ele seja autoritário, que ele trabalhe com excessivo rigor, que ele trate os alunos com excessivo rigor, isso faz com que os alunos se distanciem não só dele enquanto professor, mas do próprio conteúdo ensinado, né. Então, por exemplo, olha, eu estou tendo aula de língua portuguesa e tem um professor que é muito autoritário. É bem provável, né, e aí, claro, provável no sentido de uma tendência, que também se cria um distanciamento da própria língua portuguesa, do próprio conteúdo que está sendo transmitido. Então essa autoridade moral, ela deve ser construída ao longo da formação e ao longo da carreira do professor, no sentido de saber equalizar, né, a forma de se relacionar com os alunos e a forma de se portar perante esses alunos. E além dessa autoridade moral, nós temos a autoridade técnica, né. A autoridade técnica constitui-se aí do conjunto de capacidades, habilidades e hábitos pedagógico-didáticos para dirigir, né, com eficácia a transmissão e assimilação
de conhecimento pelos alunos. Então, é claro que vocês, por exemplo, na aula de fundamentos de didática, vocês estão aprendendo um conjunto de conhecimentos, né, visando o desenvolvimento de capacidades, habilidades e hábitos pedagógico-didáticos, né. E vocês vão desenvolver ainda mais ao fazer a associação desses conteúdos, né, e das outras disciplinas do curso com os estágios, né. E aí, claro, tudo isso vai ganhar mais sentido na prática docente, né. Então, quando vocês estiverem em sala, sejam como estagiários ou seja como docente, vocês vão poder perceber, por exemplo, não só a autoridade moral, né, que vocês terão, como também a autoridade técnica. E aí, indo para o encerramento, o Libânio, ele vai dizer o seguinte: a motivação dos alunos para a aprendizagem, através de conteúdos significativos e compreensíveis para eles, assim como de métodos adequados, é fator preponderante na atitude de concentração e atenção dos alunos. Se estes estiverem envolvidos nas tarefas, diminuirão as oportunidades de distração e de indisciplina. O primeiro aspecto aqui que eu peço que vocês fiquem atentos é na questão da motivação. O fato de me motivar a algo ou de ser motivado a algo pressupõe também intencionalidade. Mas mais que intencionalidade, pressupõe um conjunto de fatores, sejam internos a mim, né, ou sejam externos a mim, que vão fazer com que eu tenha a possibilidade de me engajar a fazer algo. Como que se dá esse engajamento? Por exemplo, o engajamento em sala de aula pode ser o aluno que presta atenção naquilo que está sendo dito, naquilo que está sendo colocado na lousa, num PowerPoint, em outra ferramenta, né, num vídeo, por exemplo, numa videoaula. A forma com que ele faz as anotações, por exemplo, ou seja, é preciso um ato de vontade, né. E é claro que esse ato de vontade, ele é algo que também é motivo de aprendizagem, né. O aluno, ele também vai aprender a forma de se engajar e a forma mesmo de compreender o conhecimento que está sendo transmitido a ele pelo professor, né, ou por um material didático, ou por um filme, por aí vai, né. Então, a motivação aqui no caso nós devemos entender a motivação como forma de transmissão do engajamento, né. E aí eu me engajo para algo, e para que eu me engaje para algo, aquele algo tem que ter sentido, e para ter sentido, a intencionalidade tem que ser clara e objetiva, né. E aí quando o Libânio segue, né: "Olha, isso é significativo para a concentração e atenção dos alunos", né, vejam que o aluno que ele sabe aquilo que está sendo transmitido, que ele sabe a sua intencionalidade, ele tem a possibilidade, claro, de aprender esse conhecimento de maneira mais clara e mesmo de dar um sentido maior para aquilo que está sendo assimilado, né. E aí, quando o Libano diz: "Olha, aqueles que estão envolvidos nas tarefas, eles, têm menos, oportunidades para distração e para indisciplina". Não é no caso que o professor vai ficar ali colocando tarefa após tarefa, porque vai ficar exaustivo tanto para o professor quanto para os alunos, mas é necessário que, a aula, por meio desse controle da disciplina, que a aula ela siga de maneira, com uma certa regularidade, né, na qual, por exemplo, a interação ela se dá também de maneira regular, que o aluno possa expressar as suas dúvidas, por exemplo, e daí, claro, que a distração e a indisciplina são minimizados, né. Então são fatores bem relevantes para que a gente pense o espaço da aula. E aí, claro, né, tem alguns elementos que são imprescindíveis para uma boa aula. O primeiro aspecto aí é um plano de aula, né, em que estão determinados os objetivos, os conteúdos, os métodos e os procedimentos de condução da aula. Isso tudo de maneira clara para o aluno, né. E aí, claro, para o professor, aquilo ali deve ser um plano mesmo a ser seguido e não um documento aleatório que foi elaborado, de maneira burocrática, né. Então o plano de aula tem ali objetivos, né, os conteúdos, os métodos, os procedimentos, de maneira clara e objetiva.
Também é esperado a estimulação para a aprendizagem que suscite a motivação dos alunos. Como eu acabei de mencionar para vocês, essa motivação é você transmitir uma segurança, uma autonomia, respeitando a liberdade individual do aluno, para que ele possa se engajar no ato de aprender os conteúdos que lhes são sendo ensinados, né. E claro, o controle da aprendizagem inclui aí a avaliação de rendimento, nós teremos uma aula específica sobre avaliação, né, mais adiante, e esse controle então se dá por meio de feedbacks, né, já que não adianta eu fazer uma prova, por exemplo, ou dar um trabalho escolar e dar apenas a nota para o aluno. Não, eu tenho sempre que dar um feedback, mas isso nós também veremos mais adiante na aula específica sobre avaliação escolar. E, por fim, o conjunto de normas e exigências que vão assegurar, né, o ambiente de trabalho escolar favorável ao ensino e controlar as ações e o comportamento dos alunos, segundo o Libani, né. Então, é a clareza também que os alunos saibam como que o professor vai avaliá-lo, o que que é esperado do seu comportamento, o que é esperado, por exemplo, nas dúvidas que os alunos coloquem, na liberdade que os alunos têm para colocar as suas dúvidas, né. Tudo isso é uma forma ali, de um certo controle das ações, né, e do comportamento dos alunos, mas que tem intencionalidade. Então, nós chegamos ao final da nossa aula, aqui as referências da aula de hoje, e eu desejo a todos vocês bons estudos.